O modo de falar, dependendo de como você falar ou usar as palavras, vai determinar a sua derrota e a sua vitória. E sábio não é aquele que sabe falar bonito, é aquele que sabe usar as palavras, porque ele sabe o poder delas. Porque a bênção e a maldição, o bem e o mal, está no poder da língua, de como você vai usar as palavras. Porque é como Jesus disse na sua palavra, né? Que o que contamina o homem não é o que vem de fora, é o que vem de dentro dele. Então, use-as com sabedoria. Porque as palavras são faca de 2 gumes, que podem tanto te ferir e ferir outra pessoa, como abençoar e como amaldiçoar, tanto a você como a outra pessoa. Então, saiba medir as suas palavras, porque elas um dia, se você falar de forma vã, ou vil, ou não pensar do que falar, essas mesmas palavras, elas podem ser usadas contra você, tanto aqui na terra como no céu, no dia do julgamento, que Deus vai julgar as pessoas naquele santo juízo que em breve nós teremos, que a humanidade terá. Então, pense antes de você abrir a sua boca e falar qualquer besteira, porque essa mesma besteira que você fala pode ser usada contra você. Porque não são só as palavras, não vão ser só as palavras que vão ser só julgadas, vai ser o modo de você falar também. Porque o modo de falar também, como eu falei primeiramente agora no vídeo, é o que faz toda a diferença também. Você pode ser duro nas palavras, mas ao mesmo tempo doce no tom da fala. Como também você pode ser doce nas palavras e duro também no tom de voz. E muitas pessoas que são eloquentes, que falam de forma erudita, mesmo assim falam muita merda e muita besteira quando abre a sua boca. E quando abre a sua boca, parece que está abrindo um bueiro. Parece que está abrindo um bueiro a céu aberto, de tanta merda e de tanto fedor que sai dele. Que quando ele abre a boca, quando a pessoa, pode ser homem ou mulher, quando ela abre a boca, sai aquele cheiro mau de esgoto, de carne em decomposição. Não sai aquele cheiro suave de incenso que chega nas narinas de Deus com aquele perfume doce. Entendeu? Que as suas palavras venham a ser como um perfume suave, e como também a última e a 8ª nota de Beethoven aos ouvidos de Deus, e que seja também, como eu falei, como um perfume suave nas narinas de Deus, para que você não venha abrir sua boca e falar meu monte de besteira. Eu prefiro 1000 vezes ser um gago, ser uma pessoa que seja pesada no falar, que seja uma pessoa que fale pouco, mas que quando abre a sua boca, que venha a ser palavras suaves, né? Que venham a ser palavras que venham agradar a Deus, que venham agradar as pessoas, mesmo que essas palavras venham ser palavras de repreensão, mas que as minhas palavras e o meu tom de voz venha a ser o mais sincero e o mais puro possível e o mais verdadeiro. Porque as palavras também, elas são semelhantes a espadas, a agulhas, a labaredas de fogo e também
como um martelo que esmaga a penha. Então, saiba usar essas armas, saiba usar a arma que tem dentro da sua boca, para que essa arma ela não venha se voltar contra você, como por exemplo um bumerangue. Um bumerangue também é uma arma. Então, quando você lança aquele bumerangue, ele dá uma volta e chega até você e volta até você. Assim também essas palavras são as palavras que você joga o bumerangue. Você não sabe para onde está indo esse bumerangue. Por exemplo, você lança o bumerangue, mas você não sabe para onde você lança ele. E se ele vier com resquícios de veneno, com resquícios de coisas que não presta. Por quê? Porque você lançou aquele bumerangue daquele jeito e ele veio pior. Porque se você lançasse aquele bumerangue de forma limpa, pura e sincera, ele nem ia vir com tanta sujeira. Assim também são as vossas palavras, são a nossa palavra, como é lançada de forma vil, de forma vulgar, de forma criminosa, dizer melhor. Palavras também são como sementes que se você souber falar numa boa terra, ela vai nutrir, crescer e dar bons frutos. Mas se você não souber usar essas palavras vão ser como semente em terra infértil, que você vai lançá-las e como a terra está seca, sem água, sem nutrientes da vida, para que essa semente venha crescer, ela vai morrer na terra seca. Então, assim também são pessoas, né? E quando você fala com elas e ela não ouve o conselho da sabedoria e elas quebram a cara por isso. Mas se você falar com a pessoa e ela acatar o seu conselho, ela vai colher os bons frutos. Então, queira falar como Deus. Queira falar como Deus. Que Deus, Ele fala de forma suave, mas ao mesmo tempo a voz dele é grave. A voz dele é grave, mas ao mesmo tempo é suave, tipo aquela voz de Cid Moreira, né? Se você é mais novo e você não sabe quem é Cid Moreira, pesquise lá na internet. Mas quem é mais velho, que tem 30 anos a mais, sabe quem é Cid Moreira. Então, a voz dele, a voz de Deus é semelhante à dele. É a voz grossa, mas ao mesmo tempo suave. Entendeu? Então, como eu disse e repito, use as palavras com sabedoria e inteligência, para que essas palavras não venham um dia testemunhar contra você, para que as pessoas não venham usar essas palavras que você tanto falou contra você mesmo ou contra você mesma. Então, pessoal, pense nisso, viu? Um abraço a todos e que Deus abençoe a cada um de vocês.